Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma tarde tranquila de verão, como tantas outras na pequena cidade de Saint-Laurent-en-Bois. Uma pequena cidade aninhada entre colinas suaves e campos de trigo balançando ao vento. O céu, de um azul puro, era interrompido apenas por algumas nuvens brancas, lentas e indiferentes. Nas ruas, as persianas abertas deixavam escapar murmúrios de rádio, vozes elevadas, os aromas de comida que flutuavam no ar quente. Os jardins fervilhavam de vida. Crianças corriam rindo, brincando de esconde-esconde atrás das cercas vivas. Seus gritos de excitação se misturavam ao zumbido monótono dos cortadores de grama e aos latidos alegres dos cães. Era um daqueles dias em que o tempo parecia suspenso, dilatado pelo calor e pela rotina do verão. Nada parecia capaz de perturbar essa perfeita banalidade. No jardim do número 26, Thomas Lefebvre, um menino de 7 anos com cabelos desgrenhados e olhos azuis claros, brincava sozinho. Ele havia alinhado pequenas figuras aos pés de uma árvore, recriando uma fortaleza imaginária com gravetos, pedras e uma velha caixa de papelão que havia recuperado da garagem. Falava baixinho, inventando aventuras épicas entre cavaleiros e monstros invisíveis. Era uma criança sonhadora e gentil, sempre um pouco em seu próprio mundo. Nunca precisou de muito para ser feliz. Um pedaço de grama, alguns brinquedos e sua imaginação transbordante bastavam. Estava quente, mas Thomas não se importava. O sol filtrava-se pelas folhas da cerejeira e lançava sombras dançantes no chão. De vez em quando, uma joaninha pousava em seu braço, e ele a observava com fascínio, como se fizesse parte da brincadeira. Falava sozinho, como se estivesse diante de uma plateia invisível. Seu riso ecoava leve e despreocupado. Dentro de casa, sua mãe Emília estava ocupada na cozinha. Ela cantarolava baixinho enquanto espremia laranjas frescas da geladeira. Olhou pela janela. Thomas estava lá, como sempre. Sorriu, tranquilizada pela imagem familiar. Seu filhinho perdido em suas brincadeiras. No corredor, seu marido, Julien, um homem de mãos fortes e rosto cansado, mas sereno, estava trocando uma calha velha e enferrujada. Amaldiçoou um parafuso teimoso, enxugou a testa e, em seguida, voltou brevemente o olhar para o jardim. Um olhar rápido. Thomas brincava concentrado, de costas para ele. Apenas alguns minutos. Hora de despejar o suco num copo, fechar a geladeira. Hora de Julien guardar a chave de fenda de volta na caixa de ferramentas. Uma rajada de vento bateu suavemente o portão. Nada com que se preocupar. Vida cotidiana. A dança invisível das coisas mundanas. Mas quando Emily saiu para o terraço com um copo na mão, ela franziu a testa. Thomas, ela chamou suavemente. Nenhuma resposta. Ela se aproximou um pouco, semicerrou os olhos. O jardim parecia tranquilo. O papelão estava lá, as estatuetas espalhadas. Mas sem filhos. Thomas, ela repetiu mais alto dessa vez. O silêncio lhe respondeu denso, estranho. Julien ergueu a cabeça. Largou a caixa de ferramentas e seguiu em frente. Eles vasculharam o jardim, contornaram os canteiros e gritaram novamente. Primeiro com irritação, depois com ansiedade, depois com um medo frio e irracional que se insinuou em seus peitos. O balão amarelo estava lá, encostado na cerca. Sua pequena tampa azul também, empoleirada no galho mais baixo da cerejeira. Mas Thomas, ele tinha desaparecido. Sem ruído. Sem deixar rastros. Nem um grito. Nem uma corrida. Apenas ausência. A busca começou imediatamente. Poucos minutos após o pedido de socorro de Emily, em pânico, a ruazinha tranquila de Saint-Laurent-en-Bois se transformou em um cenário de emergência. Luzes piscantes coloriam as paredes brancas das casas, vozes graves davam ordens pelo rádio e as primeiras buscas foram organizadas às pressas. A polícia chegou rapidamente. Primeiro, 2 carros, depois uma van com cães farejadores. Eles tomaram notas, interrogaram os pais e pediram as roupas de Thomas para farejá-los. Julien entregou-lhes uma pequena camisa listrada que encontrara no cesto de roupa suja com dedos trêmulos. Emily, petrificada, repetiu a mesma frase. Ele estava lá, ele estava bem ali. Eu fiz um suco de laranja para ele. Os vizinhos abriram as portas solidários, mas incrédulos. Eles vasculharam jardins, garagens e galpões. Uma mulher na mesma rua disse ter ouvido o barulho de um carro, ou talvez uma porta batendo, mas não tinha mais certeza. Outros balançaram a cabeça sem palavras e consternados. O nome de Thomas corria de boca em boca, tornando-se um suspiro doloroso no calor sufocante da tarde.
As florestas foram varridas. Policiais, bombeiros e voluntários, pessoas que mal conheciam a família ou muniram-se de lanternas, bastões e mapas topográficos. As trilhas foram metodicamente mapeadas em linhas retas, os rios próximos foram cuidadosamente inspecionados, com olhares atentos sob cada toco, cada canto sombrio. Drones foram até acionados depois de 2 dias, na esperança de avistar algo do ar. Câmeras de vigilância foram analisadas, as das casas, as lojas do centro da cidade, o pequeno supermercado. Nenhuma imagem de Thomas atravessando o portão. Nenhuma silhueta suspeita. Nada. Nem um grito. Nem uma corrida. Nem um objeto deixado no caminho. Era como se a própria terra engoliu a criança. Dias se passaram. Depois semanas. Os cartazes de procurados continuaram colados nas janelas, depois amarelados. A foto de Thomas, um pequeno sorriso, olhos curiosos, foi exibida na televisão local e, em seguida, mal mencionada nos canais nacionais. Teorias surgiram, cada uma tão estéril quanto a anterior. Sequestro, fuga improvável, acidente oculto. Mas Julien, no entanto, não podia desistir. No início, ele fazia tudo com a polícia. Acompanhava as buscas, sugeria pistas e relia os relatórios. Então, percebeu que o mundo estava lentamente voltando ao normal. E ele foi excluído disso. Então ele parou de trabalhar. Vendeu a van. Desligou o telefone. Caminhava horas todos os dias pela mata, pelas estradas, com os olhos fixos no chão, examinando cada galho, cada pedra tombada. Às vezes falava sozinho. Sussurrava o nome de Thomas, como se quisesse manter um fio invisível entre eles. Ele não estava mais vivo, ele estava procurando. Emily, por sua vez, estava desaparecendo lentamente. Ela ficava em casa, sentada por horas na cama de Thomas, que nunca havia arrumado. Ainda dobrava suas roupas, guardava seu prato favorito e se recusava a guardar seus brinquedos. Estava perdendo peso e falava pouco. Cada som na porta, cada chamada desconhecida, reacendia uma esperança de partir o coração, que foi imediatamente frustrada. A casa, antes cheia de vida e risos, tornou-se um mausoléu congelado em silêncio. O ar estava pesado, quase sagrado. As fotos de família pareciam testemunhas silenciosas de uma era passada. Até as paredes pareciam ter ficado em silêncio. E então houve Gerard Malvoisin, o vizinho do outro lado da rua. Um velho de cabelos grisalhos, olhar desconfiado e costas ligeiramente curvadas. Morava sozinho numa grande casa de pedra com as janelas frequentemente fechadas. Sem família, sem visitas. As crianças da vizinhança tinham um pouco de medo dele. Não dizia olá, nunca sorria. Tinha aquele tipo de presença que por algum motivo deixava a gente desconfortável. E acima de tudo, ele havia construído um novo canil, alguns dias após o desaparecimento de Thomas. Um bloco de concreto austero com grades grossas. Seu cachorro, um mastim nervoso e barulhento, latia para ele dia e noite como se guardasse um segredo. A construção fora rápida, discreta, quase discreta demais. Julien, consumido pela ansiedade, fizera perguntas. O porquê um canil novo, Gerard? O homem deu de ombros, parecendo indiferente. O cachorro estava ficando agressivo demais. Ele estava ameaçando as crianças. Só aumentei a segurança, só isso. A polícia foi notificada. Eles chegaram, intrigados com a coincidência perturbadora. Inspecionaram o terreno. O homem estava cooperativo, calmo, quase até demais. O canil estava vazio naquele dia, o piso de concreto seco e limpo. Sem odor, sem manchas suspeitas. Nenhuma evidência. Nenhum direito de cavar. Julien insistiu. O inspetor assentiu tristemente. Sem um mandato, sem provas concretas, não podemos fazer nada. E Gerard continuou sua vida retraído, mas nunca fora de vista. Julien o observava através das cortinas, notando suas idas e vindas. Repassou a cena 1000 vezes em sua cabeça. A praça do canil, o olhar do velho, a calma quase insultuosa que ele demonstrava. Algo estava errado. E por 8 longos anos essa certeza nunca o abandonou. Os meses se transformaram em anos. As estações passavam como suspiros, apagando gradualmente os vestígios visíveis da turbulência passada, mas aprofundando ainda mais os sulcos da ausência. Saint-Laurent Bois, que havia paralisado em choque com o desaparecimento, retomou lentamente seu ritmo provinciano. Os filhos cresceram, os negócios mudaram de mãos, as memórias se apagaram. Mas não em Lefebvres. Emily saiu de casa depois de 3 anos. Não foi um término amargo, nem uma fuga covarde. Foi sobrevivência, uma necessidade. Ela estava cansada de ver os brinquedos de Thomas, seus desenhos desbotados ainda pendurados na geladeira, os sapatos que ele nunca mais usará. Todos os cômodos da casa ecoavam como uma cova aberta.
Não consigo mais respirar aqui, Julien. Eu te amo, mas estou morrendo um pouco mais a cada dia. Ela foi morar com a irmã, depois em outro lugar. Continuou a ver Julien por um tempo, a acompanhá-lo em velórios, a responder a jornalistas. Então, um dia, ela parou de vir. Parou de responder. Decidiu virar a página, ou pelo menos parar de olhar para ela. Julien permanece como uma sentinela fiel, como um homem que se recusa a ser esquecido. A casa não mudou. Nenhum móvel se moveu. Nenhum traço foi apagado. O jardim também nunca foi mantido. A grama crescia alta e rebelde, como a natureza reivindicando seus direitos. Mas em meio às urtigas e dentes de leão, o balão de Thomas permaneceu ali meio enterrado, coberto de musgo, um vestígio pungente de uma partida interrompida. Todos os anos, na data do desaparecimento, 18 de junho, Julien estava colocando novos cartazes com a mesma foto, as mesmas palavras, os mesmos apelos ao testemunho. Imprimiu panfletos às suas próprias custas, distribuiu-os em estações de trem, estacionamentos, pontos de ônibus. Organizou vigílias à luz de velas em seu próprio jardim, às vezes sozinho, outras vezes com 2 ou 3 vizinhos simpáticos. Ele ligou para jornalistas, escreveu para estações de rádio, e aos poucos, ninguém mais respondeu. Mas ele nunca desistiu. Ele dormia pouco. Ele comia pouco. Ele havia parado de acreditar em milagres, mas ele acreditava em sinais. Ao instinto, à persistência. E uma coisa nunca o abandonou, suspeita. Gerard Malvoisin. Julien observava o jardim de Gerard como um vigia examinando um túmulo suspeito. Ele se acomodou na janela do andar de cima, com uma velha lente teleobjetiva que herdara do pai parafusada em um tripé. Tirou fotos. Anotava os horários de entrada e saída. Conhecia o ritmo de Gerard melhor do que o seu. Os dias em que ia às compras, a duração das suas caminhadas, as pausas no terraço. Tinha um caderno preto e grosso, no qual anotava tudo meticulosamente. As páginas eram datadas e numeradas. Ele as chamava de seu registro de sombra. Mas isso não foi tudo. Algumas coisas o incomodavam profundamente. Primeiro, o cachorro. O mastim de Gerard, um pastor preto com olhos amarelos, era conhecido por sua ferocidade. Ele latia sempre que um estranho se aproximava. E, no entanto, nunca à noite. Nem um único latido à noite. Como se obedecesse a um ritmo diferente. Ou como se ele foi para o subsolo, às vezes. Então houve cheiro estranho. Julien começara a notar isso ao longo dos anos, sempre na mesma época, primavera. Um cheiro pesado, acre, quase metálico, trazido pelo vento da manhã. Não de terra úmida nem de fertilizante. Não. Um cheiro de ferrugem e cinzas, fugaz mas persistente, que pairava como uma presença. E acima de tudo, a luz. Julien a viu pela primeira vez numa noite de inverno, por volta das 3 horas da manhã. O maulá discreto, azulado, filtrando-se sob a base do canil. A princípio, ele pensou que fosse uma lâmpada esquecida. Mas então a viu novamente. Repetidamente. Sempre à noite. Nunca por muito tempo. Uma luz subterrânea brevemente. Como uma respiração. Julien tirou fotos. Dezenas delas. Vídeos borrados com seu celular antigo. Mostrou todas as autoridades. Mas elas não provaram nada. Gerard tinha todo o direito de construir instalações subterrâneas em suas terras. Talvez uma adega. Talvez um sistema de aquecimento. Ninguém queria ver o que Julien viu. Então ele decidiu continuar sozinho. Ele instalou um microfone direcional atrás da cerca. Captou sons estranhos, distorcidos, mas nunca nada identificável. Ele vasculhou um pouco as próprias memórias, questionou antigos vizinhos, procurou artigos sobre Gerard. Nada realmente concreto. Mas um sentimento persistente, impossível de suprimir. Havia algo debaixo daquele canil. Algo que o velho estava escondendo. E Julien sabia disso. No fundo, ele sabia disso. Não era mais apenas suspeita. Tornou-se uma missão sagrada. Uma verdade enterrada. Uma promessa ao filho. Então, numa manhã de outubro, um chamado brusco da prefeitura quebrou a rotina cansativa de Julien. Senhor Lefebvre, lamento informar que Gerard Malvoisin faleceu ontem à noite, vítima de um ataque cardíaco. Ele morava sozinho, sem família conhecida. Seus pertences serão inventariados e a casa será lacrada antes de ser colocada à venda. Julien sentiu o mundo quebrar sob seus pés. Era a oportunidade que ele esperava há anos. Naquela noite, enquanto as sombras estendiam seus dedos sobre Saint-Laurent-en-Bois, Julien esgueirou-se furtivamente para o jardim de Gerard. Com o coração disparado, ele sentiu um calor estranho misturado à ansiedade apertar sua garganta. O canil estava lá, um resquício sinistro de um segredo guardado por décadas.
Apesar do clima, apesar do abandono, ele se erguia alto, imponente e ameaçador. Julien ajoelhou-se, observando cada laje rachada, cada junta de concreto. O silêncio era esmagador, como se o jardim estivesse prendendo a respiração. Então seus dedos descobriram o que ele estava procurando. Sob suas mãos, o chão ressoava oco. Armado com uma barra de ferro enferrujada encontrada no galpão, ele usou a alavanca sob uma laje mal vedada. A pedra cedeu com um estalo surdo. Sob a laje, havia uma velha escotilha de metal, coberta de poeira e teias de aranha. Julien sentiu a respiração falhar. Sua mão tremia e ele agarrou a maçaneta congelada. A madeira rangeu quando ele a abriu, revelando escadas em espiral que desciam para a escuridão total. Cada degrau descendo a colina era uma descida a horror. O ar ficava denso e mofado, impregnado do cheiro de ar viciado, metal enferrujado e umidade estagnada. Sua lanterna tremeluziu, projetando sombras dançantes nas paredes de concreto bruto. Ao fundo, surgiu uma salinha mal iluminada. Um quadrado de concreto, quase um túmulo. No chão, um colchão sujo, amarelado e amassado jazia ao lado de uma bacia velha e surrada. Correntes enferrujadas pendiam da parede, resquícios de um passado cruel. E ali no centro desta cela, encolhido, estava um adolescente. Com os olhos arregalados encarando a luz, ele parecia ao mesmo tempo aterrorizado e congelado em uma quietude sobrenatural. Com o rosto magro e a pele pálida, ele carregava os traços do tempo e da solidão como uma armadura silenciosa. Tomás. 8 anos de sombra, de silêncio, de noite sem estrelas. Julien ajoelhou-se, com a garganta apertada. Ele sussurrou. Thomas, meu filho. O adolescente não chorou. Ele não falou. Ele não se moveu. Ele ficou ali, uma estátua viva. Mas seus dedos trêmulos agarravam-se à jaqueta de Julien, como uma raiz desesperada em busca de luz. Um contato frágil, quase instintivo, o vínculo quebrado, mas não destruído. Julien então sentiu o imenso peso de todos esses anos de ausência, medo e esperança ao mesmo tempo. Thomas cresceu nessa prisão invisível, privado de sol, escola e qualquer voz humana que não fosse a de Gerard. Este último havia tecido uma mentira cruel em torno dele. Seus pais o haviam abandonado, ninguém mais o procurava. Mas Thomas, o silêncio não o matou. Ele estava lá, vivo, ainda lá. Julien abraçou o filho, sentindo sob seus dedos a vida frágil que resistia a todas as adversidades. Um sopro de esperança nasceu nesta noite gelada. O retorno de Thomas virou manchete, abalando a pequena comunidade de Saint-Laurent-en-Bois e arredores. As câmeras, os microfones, as perguntas urgentes. Tudo isso criou um alvoroço em torno da criança recém-encontrada, agora uma adolescente. Mas sob os holofotes, longe dos flashes e das entrevistas, uma batalha muito mais longa e dolorosa começou, a de reaprender a viver. Para Thomas, o mundo não era mais o que ele conhecera. A luz do sol queimava seus olhos, os sons da vida cotidiana o assustavam. O vento farfalhando as folhas tornou-se um murmúrio estranho, às vezes um grito incompreensível. Os sons da cidade, as vozes, o riso de outras crianças, tudo parecia estranho, quase ameaçador. A linguagem, essa conexão humana tão natural para a maioria, havia se reduzido a um murmúrio confuso em sua memória. Às vezes ele permanecia em silêncio por horas, olhando para o nada, como se estivesse preso em um mundo interior que ninguém conseguia penetrar. Os médicos especialistas em traumas psicológicos, foram francos. Thomas carregava feridas profundas, cicatrizes invisíveis, mas profundas. A estrada seria longa, talvez interminável. O cérebro humano, quando privado de contato, calor e amor, pode se esvair em certos pontos. Mas Julien não vacilou. Tornou-se um pilar inabalável. Nunca o abandonou. Cada momento livre era dedicado ao filho. Ouvia-o sem jamais julgá-lo, atento ao menor sinal, ao menor sopro de esperança. Todas as noites ele ficava ao lado dela, segurando sua mão, zelando por ela como um tesouro frágil. No silêncio da casa, o simples toque de seus dedos lentamente construía uma ponte sobre a confiança perdida. Então, uma manhã, o milagre aconteceu. Thomas, em voz baixa e quase inaudível, murmurou uma palavra. Quadro. A palavra, tão simples, tinha a força de um grito no silêncio. Julien sentiu as lágrimas brotarem, uma onda de alívio e alegria inundou seu coração. Esta primeira palavra foi um passo em direção ao renascimento, em direção à luz. O canil que havia sido a gaiola daquela longa noite foi arrasado algumas semanas depois. As pedras de concreto foram quebradas, os destroços varridos, apagando o último vestígio da sombra. O terreno foi doado a uma fundação dedicada a crianças vítimas de sequestro e abuso. Um lugar de refúgio, apoio e esperança.
Foi colocada uma placa gravada com uma mensagem simples, mas poderosa, uma homenagem a todos aqueles que foram esquecidos, mas que ainda esperavam ser encontrados. Para aqueles que esquecemos, mas que ainda estão esperando para serem encontrados. Neste solo cheio de memórias, Julian plantou uma árvore, um majestoso carvalho. Suas raízes penetrariam profundamente na terra, sólidas e inabaláveis. Uma árvore para simbolizar o que nem o tempo, nem a escuridão, nem a dor podem destruir, a esperança enterrada que sempre acaba aparecendo, a vida que renasce, mesmo depois de 8 anos de silêncio. A cada dia, essa árvore crescia, carregando a promessa de um futuro onde os desaparecidos nunca mais seriam esquecidos.